Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanham aqui do plenário, também através da TV Câmara, das redes sociais. Eu vou tratar hoje de um substitutivo a esse projeto do combate ao nepotismo, mas antes disso eu quero chamar a atenção aqui, um alerta, especialmente ao vereador Ricardo Daneluz, que já conversamos agora rapidamente, aonde os radicais da Secretaria da Agricultura, os burocratas, estão tentando reeditar aquela portaria 146, que foi revogada pelo deputado Marlon Santos, mas muito pior do que havia sido editada no governo Sartori. Eu estou tentando há 15 dias marcar uma audiência com a secretária estadual da Saúde através do gabinete do vice-governador e ela está se esquivando. Então eu quero dizer, eu espero que o governador Eduardo Leite não assine esse absurdo. Eu não vou trocar de lado. Eu vou continuar em defesa do pequeno varejo, do sacolão, da fruteira, do pequeno comércio, do agricultor, da feira do agricultor. Então, eu espero que o governador Eduardo Leite não entre nessa fria, porque eu e o vereador Ricardo Daneluz conversamos 30 minutos com uma técnica da agricultura. Se tu ficar 1 hora conversando com ela, tu nunca mais come carne de tipo nenhum. Essa é a mentalidade delas, tu vira vegetariano na hora. São uns absurdos, uns radicais, que nunca frequentaram o açougue nem de mão dada com a mãe deles, que não conhecem o que é a lida, querer obrigar tu fatiar o queijo na presença do consumidor, moer o guisado na presença do consumidor e por aí afora. Por favor, né? Que o governador Eduardo Leite não entre nessa gelada. Vereadora Paula, nós vamos ter que unir esforços, porque o secretário Covatti conhece o ramo, mas ele está sozinho nessa briga. Ele está sozinho. E nós precisamos ajudar. Seu à parte, vereador Danilo. Vereador Adiló, queria lhe parabenizar por sempre estar extremamente atento, em especial, a esse assunto, e que, de fato, se ocorrido, essa portaria, ela, na época, já inviabilizava e iria fechar vários comércios. E agora, então, se piora, é pior ainda. E dizer que esse tipo de política vai ao contrário do que está sendo feito em várias questões a nível nacional. Eu posso citar aqui a lei do queijo artesanal, a lei da ovino, caprino, cultura, agora uma lei que poderá facilitar a questão de alvarás e de outras questões que estão vindo a nível federal. E o Estado aqui, que já estamos perdendo 700 mil pessoas nos últimos 4 anos, fechando e perdendo negócios para Santa Catarina e outros estados todos os dias, vamos ainda crucificar aqueles açougues, aqueles mercados pequenos aqui. Então, realmente é lamentável, estamos aí à sua disposição e sempre alertas também. Obrigado. Obrigado. Os grandes grupos de frigorífico têm interesse nessa portaria. As grandes cadeias de supermercado têm interesse. A Associação Gaúcha de Supermercado não defende o pequeno, defende meia dúzia de grande. E eu estou denunciando isso porque nós esperamos que o governo Eduardo Leite não caia nessa gelada. O governo Sartori já teve a infelicidade de assinar, depois prorrogou, se deu conta do erro que havia cometido. Então agora nós estamos fazendo o alerta e vamos ficar vigilantes. Antes de entrar no assunto do nepotismo, eu quero recomendar, quem não leu, que leia a coluna do Dr. Miquelin, editada ontem no Jornal Pioneiro. Muito importante, é uma reflexão para todos nós fazermos acerca de Caxias do Sul. Dr. Miquelin é um médico renomado e escreve seguido, tem livros editados, sou um admirador do Dr. Miquelin e essa coluna dele nos leva a uma reflexão muito profunda. Mas, senhoras e senhores, nós estamos preparando, ontem entregamos cópias para alguns dos vereadores, tenho mais cópias aí, se alguém tiver interesse. Nós queremos apresentar um substitutivo sem demérito, eu volto a frisar, nós queremos somar com o projeto da bancada do PSB, cuja objetivo é meritório, mas que nós entendemos que merece alguns ajustes, porque nós queremos não só combater o nepotismo, mas também moralizar a função do CC, do FG. Então, deixar muito claro, este vereador é contra qualquer tipo de nepotismo, e não é apenas o da contratação, é o da indicação, que às vezes é mais perverso do que quem nomeia, quem indica, é os ajustes mediante as designações recíprocas,
indicações interesseiras. É aquele velho cruzamento. Deputado X acolhe alguém no seu gabinete, daí o outro pega outro no seu gabinete, aqueles escandalosos cruzamentos que fica difícil para a justiça pegar, mas que tem que estar previsto em legislação aqui no nosso município, porque se tem uma coisa que esta Câmara sempre prezou aqui, é pela transparência, e que a gente continue assim. Então, vereadores, nós vamos colocar aí alguns textos. Eu li ontem a sugestão da vereadora Paula, tem coisas interessantes, principalmente, antes de entrar na nossa apresentação, eu quero dizer, vereadora Paula, que o item 6º, que Vossa Excelência colocou aqui, os órgãos da administração direta ou indireta e do Poder Legislativo deverão manter como rotina acompanhamento e relatório do desempenho do ocupante nomeado para garantir sua adaptação e qualidade no desempenho. Isto é o básico. Para um funcionário concursado, a gente faz 3 anos de estágio probatório. Para o CC, a gente simplesmente nomeia ele e não tem esse acompanhamento. Então, que bom, vereadora Paula. Lá vamos conversar, quem sabe a gente possa juntar ideias. Nós não vamos protocolar esse substitutivo antes de segunda-feira. Nós esperamos contribuição dos colegas para que nós possamos realmente atingir o objetivo desta Câmara, deste Poder Legislativo, combate ao nepotismo. Sou contra o nepotismo, em toda a minha vida não indiquei um parente sequer, está aí a minha vida para ser vasculhada, mas algumas coisas nos chamou a atenção no primeiro momento e que a gente pediu ressalva e não assinou. Agora, isso não quer dizer que nós não somos a favor, não, somos contra o nepotismo, mas o nepotismo, esse disfarçado, também tem que ser atacado. E para mim, muito mais do que ter parentesco com A ou B, é a relação de quem nomeia e quem indica, que é a pior nas empresas públicas e empresas de economia mista. A desgraça da Petrobras não foi por quem nomeou, foi por quem indicou. Os partidos políticos que indicaram, que tiveram interesse nessas nomeações. E eu não aceito qualquer tentativa de confundir o cidadão, como por vezes se coloca ali para o velho jargão da política, né, jogar para a torcida. Então vamos com calma, vamos trabalhar bem essa questão, vamos somar esforços, quem sabe junto com o seu projeto, o vereador da bancada do PSB, e que a gente possa fazer um projeto que venha realmente surtir efeito tanto no âmbito do legislativo quanto do executivo. Então eu quero reiterar novamente que eu sou a favor do combate do nepotismo direto, cruzado, mas que seja feito de forma responsável, ampla e com a participação de todos os vereadores, se possível. Caso contrário, nós seremos incoerentes, pois tanto o nepotismo quanto o jogo eleitoreiro são artimanhas da velha política a qual nós tanto combatemos. Seu à parte, vereador. Vereador Adiló, eu tenho preocupações com relação às propostas de alterações colocadas por Vossa Senhoria e pela vereadora Paula. Porque o critério que a bancada do PSB estabeleceu na apresentação do projeto é dois aspectos apenas. O CC é um cargo eminentemente político. Tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério, não pode ser parente. Tá? A partir do momento que a gente começa a defender uma tese de critérios, né, para nomeação de cargos de confiança e tal, o critério político vai para o espaço. Tá? O cargo de confiança é um cargo, como diz o nome, um cargo de confiança. É esse o nome. Tá? É um cargo eminentemente político. Confesso que nós vamos olhar com todo o carinho as propostas encaminhadas tanto por Vossa Senhoria quanto pela vereadora Paula, na questão de emendas ao projeto, mas a nossa posição vai ser muito clara, do ponto de vista de não desfigurar a ideia inicial. Não desfigurar a ideia inicial. Que é esses dois critérios. O cargo é político e não pode ser parente. Ponto. E ninguém, vereador Eloy, obrigado pela parte, ninguém quer desfigurar. O que nós queremos deixar bem claro que é o parentesco do nomeante ou do indicante. E não atingir pessoas que... Foi esta a ressalva que eu fiz
consideração de líder à bancada do PTB, agradecendo o vereador Cassina pela cedência do primeiro espaço. Então eu vou ler a justificativa, né? Os cargos em comissão têm duas funções básicas. Uma política para possibilitar que o partido vencedor do pleito possa incrementar suas propostas aprovadas pela população na eleição municipal. Portanto, há cargos que devem ser definidos em lei e que são políticos. No entanto, há cargos que, além de político, pois de livre nomeação do administrador ou vereador, exige deles conhecimentos específicos em determinadas áreas de atuação do agente a ser nomeado, que pressupõe conhecimentos específicos, técnicos, experiência de atuação na área ou ainda notório conhecimento ou especialização para cumprir com efetividade e eficiência a missão que deverá cumprir. A própria Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece que um dos princípios da administração pública, portanto, vinculante, é o princípio da eficiência, que normalmente é o mais ignorado, pois os dirigentes muitas vezes não têm as mínimas condições de ocupar o cargo em comissão. A condução da administração pública é de responsabilidade dos agentes políticos, que não se resumem apenas no prefeito e vereadores, mas necessitam de auxiliares, assessores, secretários capazes de desempenhar a função. A regra de nomeação desses cargos sempre foi apenas política ou de apoiadores, sem exigir-se nenhuma qualificação. Os próprios servidores municipais certamente terão mais segurança quando receberem ordens de pessoas preparadas. Nesse sentido é que estamos aproveitando a oportunidade da iniciativa dos colegas parlamentares para trazer ao debate um projeto mais amplo, completo e detalhado, que certamente vai ajudar a melhorar a gestão pública. E aí, vamos lá. Então, o parágrafo 6º, fica vedado no âmbito do município a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante e de autoridade indicante. Aqui, vereador Eloy, é a diferença ao seu projeto apenas, o resto nós fechamos 100%. Até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou indicante. Esta ressalva que faltou, seu projeto é bom, né? Mas é isso que nós queremos para não se cometer injustiça. Ou com influência direta na indicação, que é o pior, que é o mais perverso na função pública, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta do Poder Executivo, Legislativo Municipal, vedado ainda ajustes mediante designações recíprocas, que é outro ponto que nós estamos atacando. Ajustes mediante designações recíprocas. Então, eu quero, com isso, reforçar e reiterar que nós somos contra o nepotismo. Nós queremos ajudar a combater o nepotismo. Para a ocupação dos cargos em comissão na administração municipal direta e indireta e no Poder Legislativo Municipal, é necessário vida pregressa marcada pela idoneidade moral, reputação ilibada e ainda atendimento de, no mínimo, um dos seguintes critérios. A. Perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função para a qual tenha sido indicado. B. Possuir experiência profissional em atividades correlatas às áreas de atuação ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do cargo. C. Ter ocupado o cargo em comissão de confiança em qualquer poder, inclusive na administração pública indireta de qualquer ente federativo, por exercendo função correlata no mínimo 1 ano ou já ter ocupado cargo similar ao do ser investido. D. Possuir título de especialista, mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo. Parágrafo único. O Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão formular critérios aptos a aferir a capacidade de gestão e de liderança e o comprometimento do cargo em comissão com as atividades do ente público. Artigo 2º. Os cargos de comissão deverão ser reformulados com atribuições políticas ou técnicas definidas e definindo-se critérios específicos para a nomeação de acordo com a atividade para além dos indicados no artigo 7º, parágrafo 4º,
Inciso 1º. Terceiro, fica vedada a nomeação, e aqui, vereador Eloy, vem um caso bem diferente do seu projeto. Fica vedada a nomeação para a presidência e diretoria das autarquias, empresas públicas, fundações e empresas de economia mista do município. A. De titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. Ou seja, licenciar o vereador para assumir um desses órgãos fica vedado. Titular de mandato B, de pessoa que atuou na presidência nos últimos 36 meses de partido, político e organização sindical. C, de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza com a pessoa política administrativa em período inferior a 3 anos antes da data da nomeação. E artigo 2º, o Poder Executivo e Legislativo terão um prazo de 12 meses para editar legislação complementar. Então, senhoras e senhores vereadores, nós aceitamos sugestão para melhorar e complementar. Agora entendemos que nós estamos buscando uma proteção ampla, porque a coisa mais perversa que tem é a indicação e, por vezes, de pessoas que atuavam em fornecedores. Eu cito o caso, e Vossa Excelência tem larga experiência, vereador Eloy, quanto é difícil a gente se defender dessas indicações, tanto no SAMAI quanto na CODECA. Então, nós estamos propondo isso que seja normatizado em lei, até para ter força, porque às vezes fica constrangedor, vem uma indicação política e a pessoa como agente público, como secretário, como presidente dessas companhias, ele tem que dizer que não. Então tem a lei para proteger, para ajudar, para evitar esse tipo de situação, para não pessoalizar as rejeições. Então eu volto a afirmar, muito diferente do que se teve a impressão no primeiro momento, nós somos totalmente a favor do combate do nepotismo, mas também com qualificação, com critérios claros, para que não se cometa injustiça, e sim se vete o nepotismo através da figura da autoridade nomeante ou indicante. Essa foi a principal ressalva nossa em relação a posicionamentos que a gente fez aqui em relação à assessora da vereadora Denise. Não tem nada a ver com este vereador, tem uma militância de seguramente mais de 30 anos com o partido da vereadora, tem toda uma vida construída, e aí daqui a pouco, porque o vereador Adiló se elege, ela tem que abandonar a sua trajetória, o seu ideal e tudo aquilo que ela construiu na sua vida. Então, eu cito apenas como exemplo, mas tem tantos outros, vereadora Denise, e a gente vai estar debatendo, aceitamos sugestão, não queremos que a nossa tese seja a única e a solução para todos os problemas. Sua parte, vereadora. Bom, vereadora Adiló, eu entendo a sua preocupação com o projeto e eu vejo que, do jeito que o senhor está fazendo esse projeto, talvez inviabilize a indicação de CC. Seja quase uma loteria conseguir achar alguém que se enquadre pelo seu projeto. Aquela questão de conduta ilibada é muito subjetiva, né? Não tem nada muito específico, porque talvez para uma pessoa seja um critério, para outra seja outro. Então, eu vejo que esse projeto ele acaba não sendo muito viável, no meu ponto de vista. Sobre a questão da minha assessoria, eu preciso lhe dizer, eu sei que o senhor se preocupa muito com a Lorete, né? Mas eu preciso lhe esclarecer que ela não é sua parente em 2º grau, né? Ela era parente da sua esposa, que já é falecida, então não existe o parentesco, né? Até porque já terminou esse vínculo que talvez tivesse, mas e ela não é parente de 2º grau do senhor, então ela não se enquadra. Então acho que fica ruim a gente ficar toda hora expondo ela, né? Eu sei que o senhor tem um carinho por ela, por questões passadas, então eu queria lhe pedir que o senhor parasse de mencionar, porque não enquadra, né? Então, se o senhor gosta da Lorete ainda como consideração de família que estiveram juntos, então, né, por favor, poupe ela disso. Quer citar outros exemplos, outras preocupações que se enquadraria? Acho que sim, mas esse aí não. Então, só isso estou lhe pedindo.
Não, lhe peço desculpa, vereadora Denise, mas quando foi apresentado o projeto, a gente se preocupou não só com ela, com outros casos aí. Então, eu lhe peço desculpa e esse nosso projeto procura deixar bem claro essa questão, a autoridade nomeante ou indicante, caso que eu não sou de ninguém, de nenhum parente meu. E isso preserva a todos e evita que se faça injustiça. Quanto ao resto, se a senhora lê com atenção a nossa proposta de substitutivo, a senhora vai ver que não há nenhuma dificuldade para indicar CC e nem FG, porque é uma das características, é uma das diversas características. Então, tem um leque aí muito amplo, e isso foi baseado na súmula, inclusive, do STF. Então, é aquilo que está na lei federal, onde nós nos baseamos para fazer o substitutivo. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.